Olá, esse é o canal Sabedoria Hiperbórea SH. E hoje nós estamos trazendo a vocês um assunto que tem por título Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Essa frase encontra-se na Bíblia, em Provérbios capítulo 15, versículo 3. E também na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Nesse áudio que irá seguir, é um áudio do Francisco. Áudio esse que ele traz uma resposta a um dos participantes de um de nossos grupos, aonde esse participante teve um sonho. Nesse sonho, ele via um grande olho que se aproximava até ele e de dentro do olho saía um dragão vermelho. Então, em resposta a esse participante do nosso grupo, o Francisco trouxe um áudio excelente falando a respeito desse olho que tudo vê, esse olho que tanto é falado, esses olhos do Senhor que passam por toda a terra e que veem todas as coisas. Francisco vem falando. E nós temos também aí uma participação especial da Ida Maria, onde ela vai trazer algumas citações do livro Mistério de Belicena Vilca e dos Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea, onde fala também sobre esse olho que tudo vê. Então, segue aí os áudios da explicação deles a respeito do olho que tudo vê. Bem, estudantes da Sabedoria Hiperbórea, me foi sugerido falar um pouco sobre... eu li esse texto, achei muito interessante esse texto que fala sobre esse sonho. E é muito interessante. Esse é um daqueles em que eu diria que não é apenas um sonho. Existe aquele sonho que são apenas imagens produzidas pelo cérebro, pela mente. Imagens geralmente relacionadas com pensamentos que se tem ao longo do dia. Por exemplo, se passa o dia inteiro pensando em um determinado assunto, é comum sonhar com coisas sobre aquele assunto em que se ficou o dia inteiro a pensar nele. A mente reproduz aquilo que o cérebro guarda, ou naquilo que o cérebro se preocupa ao longo do dia. Então, isso são apenas sonhos, apenas representações mentais de preocupações vividas no mundo cotidiano durante o dia. E existem outros que são muito mais profundos, com um significado muito mais profundo. E, por isso mesmo, espiritual. Sonhos esses, entre aspas, que se referem a uma realidade do espírito. Uma realidade... A realidade triste, que é aquela em que sabemos agora que o espírito está aprisionado. Então, há sonhos, entre aspas, que são, na verdade, referentes a essa realidade triste do espírito, realidade de aprisionamento. Então, partindo desse texto, desse sonho, aí onde foi visto um olho, e do olho sai um dragão, esse sonho eu achei muito legal quando li esse texto, porque há uma relação muito estreita entre o olho, a serpente tentadora que é Satanás, e o desejo, e a Iode, a primeira letra do nome de Javé, do demiurgo, do criador satânico da matéria. Então vou explicar um pouco, falando a partir de fontes como a Sabedoria Hiperbórea e o esoterismo mundano, que quando se trata do nome de Yahvé e do Iode, do nome Yod-Heh de Yahvé, que também é o olho e que também é a serpente, é corroborado pela Sabedoria Hiperbórea. Então agora, deixando de delongas e explicando para que vocês entendam a relação que há entre essas coisas e nós, os indivíduos, os espíritos aprisionados nesse corpo de barro,
essa matéria putrefata, pois sabemos que o corpo real, eterno, imortal e incriado é de Vajra. Isso é um mistério belíssimo e profundo, do qual trata a realidade do espírito incriado e eterno. Então vamos lá. O nome de Yahvé em hebraico é Yod-He Vod-He. São 4 letras. E a primeira dessas letras é um Yod, que parece até um vermezinho, parece uma vírgula. E também faz lembrar um olho pelo formatozinho torto. Para quem já leu alguma coisa da sabedoria hiperbórea, para quem leu o Mistério de Belicena Vilca, sabe que no final os iniciados veem olhos, 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 a natureza repleta de olhos, ou de iodes. Então, repetindo, o livro de Belicena, no final é descrito nenhuma luta da qual os iniciados participaram, que eles veem milhares e milhares e milhares de iodes, ou de olhos. Esses olhos estão em cada átomo na natureza. E esse iode, que também parece um vermezinho ou uma cobrinha meio enrolada, e que se mostra em formato de olhos na natureza, em todos os átomos na natureza. Daí pode-se entender por que a Bíblia diz que tudo que o homem faz, Deus já sabe. Se o homem pensa, a Bíblia diz que Deus escuta o pensamento dele. O homem faz, o homem age, o homem pensa, o homem sonha, o homem dorme, o homem desperta. E a Bíblia diz que Javé sabe tudo. Eu, durante muito tempo, me perguntei como é que ele vigia isso. Como é que o Criador está vigiando a criação? Como é que Deus sabe o que o homem pensa? Diz a Bíblia que antes do homem pensar. Durante muito tempo eu me perguntei, cara, que tipo de infiltração perfeita é essa que Deus fez na criação? Que tudo que o homem faz, ele sabe, e segundo a Bíblia, antes mesmo de que o homem faça. Eu fiquei durante muitos anos me perguntando como é que Deus poderia vigiar o homem de tal forma. E me perguntava, pô, mas que energia Deus gasta? E que sistema de vigilância é esse tão terrível, tão tremendo e tão perfeito? Que sistema de vigilância ele possui em cima do homem que antes que o homem pense, ele sabe? Essa pergunta perdurou na minha mente durante muito, muito tempo. Até encontrar a sabedoria hiperbórea, e aí está a explicação. Em cada átomo que existe na criação há o nome de Deus. Pois quando um artista cria sua obra, ele assina. Não há nenhum sentido numa obra que não foi assinada pelo artista. Todo artista assina sua obra. E o criador fez a mesma coisa. Em toda a natureza há a assinatura do demiurgo. E essa assinatura, esse nome começa com a iode, que é o olho. Ou seja, se a gente tomar do ponto de vista esotérico a forma do homem, então a gente olha para uma pessoa, um homem ou uma mulher, e vê ali um corpo masculino, no caso do homem, e um corpo feminino, no caso da mulher. E vê-se apenas uma forma, a forma humana. Mas se a gente se aprofundar mentalmente no verdadeiro formato do homem, já que nós somos um aglomerado de bilhões de átomos juntos, e em cada átomo tem a iode do nome de Yahvé, ou seja, um olho. Então, em cada átomo nosso tem a iode, que é o olho de Yahvé. Portanto, desse ponto de vista, nós o nosso formato não é o de um corpo humano. É um aglomerado de bilhões de olhos juntos. A nossa forma esotérica seria horrenda. Se a gente pudesse ver uma pessoa como ela realmente é, ela seria uma ruma de olho, uma coisa horrenda. Pois se nós somos feitos de bilhões de átomos, em cada átomo há um iode, há um olho de Javé, então na verdade o formato do homem, o homem não tem uma forma, como a gente vê, essa ilusão que a gente vê. É um amontoado de olho, os olhão de Javé. E agora, continuando o nosso aprofundamento do esoterismo do demiurgo, dos mistérios do demiurgo. Então, em muitas religiões,
como o budismo, por exemplo, chama o demiurgo, o criador da matéria, o deus da matéria, chama de o Uno, o Deus Uno, o todo e tal. Analisemos essa questão do Uno, o todo. Então, imagine a origem antes do Gênesis, imagine o universo antes do Gênesis da Bíblia. Então tá lá Jeová, o demiurgo, que a essa altura seria realmente ainda um uno, ou o todo. Um ser unificado, um ser todo, um ser completo. Ele não está na matéria, ele não criou a matéria. A Bíblia diz que... A Bíblia cita um vazio, parece que ele estava num vazio. Então a Bíblia diz que havia um vazio. E nesse vazio a Bíblia cita finalmente Javé, o Criador. E aí esse Criador cria a matéria. Então, faça-se isso, faça-se aquilo, e viu que era bom, e fez mais aquilo, e também viu que também era bom. Então ele foi fazendo, experimentando, vendo que dava certo, fazendo, experimentando, vendo que dava certo. Quando o demiurgo cria a matéria, cria céus e terra e mar e tudo, aquilo estava lá sem nenhum sentido, não havia sentido. Simplesmente estava lá, criou e estava lá a criação. Não havia sentido nessa criação, era apenas algo criada, inerte, sem movimento, sem dinamismo, sem evolução, e sem reconhecer aquele que a havia criado. E como Javé torna possível que essa criação torne-se dinâmica, seja capaz de evoluir e de reconhecê-lo como o grande criador disso. A Bíblia diz que depois de ele fazer o Jardim do Éden, estava lá no Jardim do Éden a árvore do bem e do mal. Pergunta, por que estava no Jardim do Éden essa árvore do bem e do mal? A obra de um Deus que deveria ser um ser perfeito não deveria ser perfeita. Bem e mal significa dualidade. Não há dualidade na perfeição caótica. A dualidade é sempre um desequilíbrio, pois representa dois opostos absolutos. Se não há um terceiro elemento que harmonize essa dualidade, ela torna-se caótica e anula-se. Então, matéria, antimatéria, luz e treva, calor e frio e tal. Os dois se anulam se não houver um ponto de equilíbrio. E quando o demiurgo cria tudo, está lá a árvore do bem e do mal. Ainda o bem e o mal potencial, pois não havia ainda quem fizesse nem bem nem mal. Estava o bem e o mal, mas sem ser praticado. Não havia quem praticasse esse bem e mal. O homem ainda não tinha surgido, mas já estava lá. O combustível do motor, que seria o universo funcionando usando esses dois extremos de bem e mal. Então, o bem e o mal até aí são apenas potenciais, pois não há quem pratique o bem e o mal. Mas eles já estão lá esperando para serem usados no momento futuro, para que todo esse conjunto possa dar sentido à criação. E aí, um pouco mais para frente, então Deus cria finalmente o homem. E uma das coisas que o homem comete é ter acesso ao bem e o mal, através do chamado pecado. Então, num futuro, o homem é criado e comete o pecado, entre aspas. E o que o pecado faz? O homem finalmente conhece o bem e o mal, pode praticar o bem e o mal. Finalmente, a dualidade vai ser posta em funcionamento. Vida, morte, amor, ódio, prazer, dor. Finalmente está ali plantado a desgraça total que colocaria o homem eternamente nesse conflito doloroso infernal, que faz que a alma evolua e dê sentido à criação e reconheça o Criador. Então, o bem e o mal, que antes era potencial e aí torna-se efetivo, torna-se prático, passa a ser praticado, é que permite que o universo funcione. Pois, se a gente olhar em volta, o universo só existe porque há uma interação total e o tempo todo entre o bem e o mal. Não há prazer sem a dor, não há dor sem o prazer, não há luz sem a treva, não há treva sem a luz, não há o amor sem o ódio e vice-versa. O universo só funciona através dessas duas leis que colocam a alma,
criada pelo demiurgo, e o espírito aprisionado nela numa luta dolorosa, eterna, infernal e terrível, que dá sentido a essa criação, que faz que a alma evolua até chegar ao Criador aperfeiçoada. Isso tudo alimentado por um espírito que é incriado e inocente nessa tragédia toda, mas foi pego como vítima através de um grande engano, de um engano total. Então, Deus, que era uno, era todo e estava além do bem e do mal até um princípio antes da Gênese, finalmente pode manifestar-se na matéria que ele criou, e pode manifestar-se através dessa essa coisa horrível chamada bem e mal, a dualidade. Então, o bem e o mal é o que movem o universo. É o homem tentando se equilibrar, né, entre essas duas forças terríveis, essas duas forças que lançam a alma de um lado para outro, de um lado para outro, numa agonia tremenda. É isso que faz que a alma evolua, que reconheça o Criador, que ame a criação e que dê sentido à criação tosca desse Deus falso, do demiurgo, Deus da matéria, Deus da ilusão, Deus de Maia. Só através da dualidade é que o Deus, entre aspas, que antes era todo e que era uno, pode manifestar-se na matéria que ele criou. Pode usufruir das experiências que os seres aprisionados têm e transmitem a ele. E transmitem, inclusive, através de um elo, de uma ligação direta que há com ele. E essa ligação é o próprio nome dele escrito no DNA. Pois, embora não dê para eu me aprofundar aqui na questão do esoterismo biológico, mas resumindo tudo, o DNA humano, através de cálculos que não tem como fazer agora, porque isso é conhecimento oculto esotérico, muito conhecido e pesquisado e aprofundado pelos maçons, mas para resumir tudo isso, vou apenas dizer que o nosso DNA, através de, não sei se é transliteração que chama, o nosso DNA chega-se a Yod-He 10565, os números do nome de Javé, e a biologia descobriu, a ciência descobriu através da biologia, que esse 10565 está escrito no nosso próprio DNA, através das pontes de hidrogênios que ligam o DNA, que são 10 micra, 6 micra, 5 micra, 6 micra, 10565. A nossa escadinha do DNA não é bonitinha como os livros de biologia mostram. Só seria bonitinha daquele jeito, os degrauzinhos tudo de um tamanho, se o tamanho daqueles degrauzinhos que são as pontes de hidrogênio fossem iguais. A escada seria bonitinha, mas na verdade um degrau é 10 micra de tamanho, o outro degrau é 5 micra, o outro é 6 micra, o outro é 5 micra, 10, 5, 6, 5. Então, numericamente, o nome de Javé está escrito no nosso próprio DNA. E em cada uma dessas partículas está o iode. O 10 da letra iode do nome de Javé é o próprio iode, que é o próprio olho de Avalokitesvara. O aspecto amor do demiurgo impresso na criação, que faz que o homem seja um ser compassivo, emotivo, passional, de sangue quente, apropriado para o caos, para a desordem, para a dor. Pois tudo que o homem sabe é produzir a dor. Até mesmo quando se tenta fazer o bem, termina se fazendo o mal. Pois o homem tem uma primeira intenção, a chamada boa intenção, e o homem tem dentro de si um desígnio, que é a segunda intenção do Criador. Então o homem tem a sua intenção, digamos que seja a primeira intenção, mas além dessa primeira intenção do homem, há a segunda intenção, que é do demiurgo. É dito até assim, que de boas intenções o inferno está cheio. O homem tem uma boa intenção, e até quando realiza uma boa intenção, ele faz o mal a outro ser. O homem tem uma intenção boa e Javé torce a intenção do homem através da intenção dele, que se torna a segunda intenção impressa na criação. O efeito dos olhos no nosso DNA, o terror
que Javé pode infundir ao indivíduo, através dos olhos dele nesse indivíduo. Há um tipo de fobia, há um tipo de pânico, que eu não lembro agora se o nome é agorafobia ou aerofobia. Não, aerofobia seria medo de altura, eu acho. Agorafobia, sei lá. Mas há um tipo de fobia, um tipo de terror, um tipo de pânico, aonde a vítima se sente invadida por um olho gigantesco. Olha-se para o céu e a sensação é como se todo o céu fosse um olho olhando para essa pessoa. Essa sensação da invasão é a sensação mais horrível que um ser humano pode experimentar. Então você imagine assim, às vezes a pessoa encontra uma pessoa, normalmente um desconhecido, que ao olhar nos olhos dessa pessoa, a gente se sente encolher por dentro, sente-se medo ao ver certos olhos e um certo olhar. Então, creio que a maioria das pessoas já experimentou pelo menos uma vez na vida e pelo menos por um momento, olhar nos olhos de uma pessoa e se sentir diminuído. Normalmente baixa-se os olhos, não, a sensação é desagradável. A gente evita aqueles olhos por causa daquele olhar. A pessoa se sente invadido. Essa sensação é horrenda, sentir-se invadido. É como se a pessoa se sentisse violentado pelo olhar da outra pessoa. Aí essa sensação é diferente da sensação de amor, que se olha em determinados olhos e se sente invadido por um calor gostoso, uma ternura que parece infinita, uma coisa profunda demais, que não se quer deixar de sentir. Há esse outro tipo de olhar em que a pessoa se sente invadido, violentado no mais íntimo. E a sensação é horrível. Quando a gente encontra uma pessoa dessa, a gente só quer distância. Ninguém gosta de estar na companhia desse tipo de pessoa que faz a pessoa sentir isso. Agora imagine só, uma pessoa tem essa sensação olhando em dois olhinhos bem pequenininhos. Quando se olha na pupila desses olhos, quando se olha no centro desses olhos, que é um olhinho humano de 5 centímetros de tamanho, sente-se invadido até o mais íntimo, até a alma. Agora imagine se esse olho fosse do tamanho do céu que cobre a gente, o tamanho do firmamento. Imagine ver a pupila desse olhão que é o céu inteiro e sentir-se invadido por isso. A sensação é que você vai explodir, mas não explode. Essa sensação de que vai explodir vai crescendo, 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 que a pessoa chega a gritar, é insuportável. E o pior, não há onde se esconder. Se você pudesse entrar num buraco, continuaria sentindo invadido por dentro. Se você fizer qualquer coisa, se tapar a cabeça, o que fizer, a sensação não passa. A sensação é de que isso vai explodir, porque aquele olhar está indo no mais fundo, um tão profundo que você nem sabia que existia. Você grita em desespero, tudo que se quer é fugir, suplica-se misericórdia, piedade. Pois bem, durante um bom tempo, durante a minha vida quase toda, mas a infância foi terrível, foi um inferno. Às vezes eu era atacado por isso. Houve vezes de eu terminar de cara no chão, literalmente. Aos gritos, quando criança, de cara no chão, tapando os olhos com a mão. O problema é que estava com as mãos em volta do rosto para não ver o claro. Estava de olhos fechados, mas o olhão continuava me vendo. Ou melhor, me furando com o olhar. Isso durante a infância, foi terrível, e aí chegou um ponto que eu não podia, de forma nenhuma, ficar em um lugar amplo onde eu pudesse ver o céu à minha volta. Na Bahia é um estado que tem grandes planícies, e eu morei um tempo lá, e a vida era um inferno sem fim. Eu só tinha mais sossego à noite, quando não via o céu, porque de dia não podia olhar para os horizontes, para cima de jeito nenhum, mas não importa o que fizesse. Eu era atacado quase o tempo todo por isso, e é terrível. Eu cresci com isso, com o tempo fui aprendendo a fazer jogos mentais que me ajudavam a conviver com aquilo, a sobreviver com aquilo. Mas com o tempo eu terminei só andando à noite, só tendo vida social à noite, só saindo à noite. E cheguei com mais alta idade, aos 40 anos, a começar a dormir, ou melhor, passar a noite em cemitérios. Só me sentia seguro
se tivesse o quanto maior fosse a sensação de isolamento, principalmente à noite. E de novo, a pergunta, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Perdurou por muito tempo e eu não sabia o que era. Trabalhar na roça, como eu trabalho até hoje, era terrível, porque você faz a roça você já tem que derrubar a mata, já tem que fazer um lugar amplo, um lugar aberto, um lugar onde você vê o céu em volta e acima. E era terrível, enfim. E aí, de novo, quando conheci a sabedoria hiperbórea, então eu fui criando ao longo da vida formas de fugir do tipo de situação que me provocava essa sensação de invasão completa. Cheguei a acreditar em abdução, enfim. E quando conheci a sabedoria hiperbórea, não, antes da SH, estudando, fazendo cursos esotéricos, inclusive cursos ministrados por maçons, vim a saber que no nosso DNA estava a assinatura do Criador. E aí vim a conhecer o tal do Yod He Vod He. Isso não provocou grande compreensão e não trouxe grande possibilidade de mudança. Mas quando li o Belicena, e aí vim a saber que os iodes são os olhos, então a coisa já se explicou, já ficou claro, significa que a sensação de invasão que eu sentia não era de fora para dentro, podia ser também de dentro para fora. E saber que nós somos feitos de milhões de átomos, tendo cada átomo um iode, um olho, a coisa se explica. E explica também como é que Jeová conhece o pensamento do homem antes que ele pense, pois ele está dentro de nós em milhões de olhos, acho que em bilhões de olhos. Eu creio que nós somos formados de bilhões de átomos e não de milhões. Significa de bilhões de olhos. Não há como fugir, não há como se esconder. Ele é nós em todas as formas, através do iode, do 10, do olho. Não se pode fugir disso, pois nós somos compostos disso. E através do desejo sexual, que é o próprio dragão em nós, o próprio demiurgo em nós, a alma do demiurgo em nós. A alma em nós é pedaço dele, e a alma é tudo isso. Desejo, lascívia, caos, dualidade, enfim. Deus está inserido na criação através do homem que ele criou. Criou a matéria, inseriu o animal homem na matéria e inseriu-se no animal homem. Então, até as religiões dizem que Deus está em tudo, que tudo é Deus, que o espiritual, o homem espiritual, reconhece Deus em todas as coisas e é real. A sabedoria hiperbórea afirma isso. Tudo é Deus, tudo está em Deus, Deus está em tudo, Deus está no homem, e assim Deus vê o homem, e através do homem vê toda a criação, e através do homem ele age na criação, através do homem ele realiza a dualidade, através da dualidade ele suga toda a dor que necessita, ele tem o sentido que precisa para a criação tosca que ele criou e se alimenta desse horror todo. Deus não é Deus coisa nenhuma. É o demônio mais terrível que se pode imaginar. É um demônio perverso, é um demônio que criou uma criação que é uma coisa macabra, é um circo dos horrores. E o homem é uma coisa no meio disso. Aliás, é a coisa central. É o que dá sentido a esse circo todo. Esse circo dos horrores todos. E finalmente aconteceu para mim a libertação. Então eu vim a saber que em nós há milhões de olhos de Javé, milhões de iodes. E aí tive também uma revelação fantástica, pois na linguagem dos pássaros, na linguagem dos deuses verdadeiros, na linguagem dos deuses que realizam a vontade do incognoscível, o verdadeiro Deus incriado e dos deuses leais ao espírito do homem que fazem a vontade do incognoscível, que é procurar nos libertar daqui, Lúcifer e todos os Siddhas leais. Assim como Javé tem a linguagem de 22 sons que ele usou para criar a matéria, as 22 letras do alfabeto hebraico, os Siddhas leais têm o antídoto para isso, que é o alfabeto divino, o alfabeto dos deuses verdadeiros, o alfabeto da origem, chamado de runas. Não posso entrar nesse assunto, para quem
Mas só falando que eu vim a saber que uma das runas, um dos significados dela é um espinho. E assim como a Iode lembra o olho, há uma runa que também lembra um olho. Mas principalmente a ponta de uma lança. Quando eu soube disso, eu fui invadido por uma sensação de alegria sem tamanho, pois me veio na hora que se havia milhões de olhos que me olhavam de dentro para fora, era só colocar um espinho ou uma runa dessa em cada olho. E foi como uma visão, e isso surgiu justo no ataque. Eu fui para a cidade há pouco tempo, há uns 2 anos, e na hora que eu entrei na cidade, em cima do caminhão, eu sofri, é tipo um baque, é como se caísse uma bomba em cima da gente, é de repente, é repentino. E na hora que eu desci do caminhão, eu fui atingido, vamos dizer assim, por essa bomba energética. Fui tomado por essa sensação de invasão terrível. E assim como antes me surgia um medo, que se tornava em pavor, que se tornava em terror, ao mesmo tempo que o medo foi crescendo, eu me lembrei da runa, Odal, que representa, entre outras coisas, um espinho. Então, concentrei toda a minha energia mental em visualizar olhos, todos os olhos de Javé em mim. E quando pude fazer isso, imaginei milhões de runas furando os olhos. E a reação foi um milagre, a coisa mais fantástica que eu já vi na vida, pois enquanto antes eu sofria o ataque até que não sei quem, até que ele quisesse parar ou qualquer coisa, agora eu pude reagir imediatamente. E a partir daí eu passei a reagir imediatamente. Sempre que a sensação atacava, e tem muito tempo que eu não tenho mais esse ataque forte desse jeito, o último grande ataque foi nesse dia. E o medo que antes eu sentia, depois disso, transformava-se em ódio, um ódio indescritível. E a minha reação era da mais absoluta hostilidade. Hostilidade, hostilidade. Eu já não era vítima. Agora eu lutava contra. E lutava com arma. Pois pro olho, pro Iode, a Odal. Não posso me adentrar aqui para falar muito sobre runas, porque não é tempo. É preciso mais conhecimento, preciso mais. Enfim, mas só dizendo que há um antídoto para os olhos de Javé. A sabedoria hiperbórea é a coisa mais fantástica que já pode chegar à humanidade, pois ela traz o conhecimento da verdade, ou seja, desperta e depois transforma, transmuta, transforma. Você passa de vítima a algoz, se for preciso. Você já não é a vítima do inimigo, agora você luta de igual para igual. E a minha vida mudou. Ou seja, a sabedoria hiperbórea mudou minha vida. Eu passei a viver, eu me tornei uma coisa que eu jamais imaginei ser. A minha vida inteira, desde criança, foi de vítima, o cordeirinho. Eu só podia suplicar que aquilo passasse, só podia pedir, suplicar, fazer promessas e tudo para que aquilo passasse. E de repente eu tinha uma arma e lutava. Enfim, não há como descrever certas coisas. Só quem vive, só quem vivencia os dois lados da questão é que pode saber. Mas desde então, depois fui trabalhar num cafezal em cima de uma serra, num local completamente destampado, como a gente descampado, como a gente diz aqui no Nordeste. Em cima de uma serra de um lugar alto que para mim era terrível. Ficar num lugar alto e descampado não podia, não podia, não podia. E de repente eu sofri ataques e reagi imediatamente. E com isso, com essa prática, essa reação, eu cheguei a ponto de me divertir, onde antes eu entrava em pânico, onde eu sofria horrendamente, eu passei a me divertir. E a sensação passou a ser sempre de hostilidade, a tal ponto que a hostilidade transformou-se em desprezo. E o desprezo anulou a energia, a força que aqueles ataques tinham. Ou melhor, há muito tempo que eu não tenho ataque nenhum. Passei, se é possível, felicidade no Valplades, nesse inferno. Felicidade é sentir-se livre, livre, e saber que, mais que livre, é-se eterno. Descobre-se a realidade da ilusão que é o corpo, e consequentemente a ilusão que é a morte, e a ilusão que é a vida, a ilusão que é o amor, a ilusão que é a dor. Descobre-se que tudo é ilusão.
a serpente perde a força. O desejo passa a ter um novo significado. O amor passa a ter tudo o que antes são grilhões para aprisionar a alma passa a ter um novo significado. E as armas que o inimigo luta contra a gente tornam-se armas na nossa mão contra o inimigo. Bem, o dragão e o olho. Dois objetos interessantes expressos juntos. Quando uma pessoa é cega, aquele que é cego de nascença, vive a vida inteira lamentando não poder ver o mundo. Pois só aquele que vê o mundo à sua volta consegue dar sentido a esse mundo, porque consegue sustentar na mente a ideia de que o mundo em volta é real. Nós temos 5 sentidos para experimentar o mundo e através da experiência que se tem do mundo através dos 5 sentidos, a gente conclui, bom, isso aqui é real. Mas, para que esse sentido de realidade seja pleno na mente e o cérebro aceite que o mundo à nossa volta é real, é preciso ver. O olho é de suma importância na questão de dar sentido ao mundo. O homem é um ser emotivo, sangue quente e emotivo, responde ao mundo em volta todo de forma irracional e emotiva e por isso mesmo caótica. E todas as emoções que o homem sente são transmitidas principalmente através do que vê. É tanto que diz-se que se a alma é que experiencia o mundo, é dito até que os olhos são as janelas da alma. É como se a alma para crer que o mundo em volta é real, se debruçasse numa janela e olhasse para fora, e aí visse a paisagem e dissesse, nossa, isso aqui é real. E essa janela, entre aspas, que a alma se debruça, é os olhos, ou seja, só aquele que vê com os olhos pode sustentar com plenitude a ideia de realidade que o cérebro forma. Um cego vive a vida inteira sonhando em ver o mundo, para ele finalmente sentir que experiencia a realidade. Os olhos são o espelho da alma. E aí vem a segunda questão. Então, através dos olhos se dá sentido ao mundo. Através dos olhos se convence o cérebro de que esse jogo de imagens que há em volta é real. Através dos olhos, o cérebro se convence que está vivendo, que está existindo, que é um indivíduo, que é um ser, que tem vontade, que ama e tal. E a segunda coisa é o dragão. O que é o dragão? A criança, a gente quando nasce e chega aos 7 anos, quando é formada a personalidade, quando se vive a primeira infância, dos 7 até os 14, há pouca consciência das necessidades básicas que se tem no mundo. Tipo assim, uma criança não tem muita consciência do que os pais fazem por ela quando se trata de alimentar, vestir, cuidar da saúde dela e tal. A criança não tem essa noção da importância que isso tem, essa função realizada pelos pais. Ela apenas está vivendo, é como se fosse um anjinho ali inocente, só está curtindo o mundo, ela, de certa forma ela está no céu dela. E isso só não é assim se essa criança for filha de pais muito pobres e aí ela passe fome, aí ela passe frio, então ela vai bem cedo, a duras penas descobrir a importância disso. Se a criança passa frio e não tem de se agasalhar, então ela vai muito cedo ter consciência plena do que é o frio, do que é sofrer pelo frio. Se passar fome cedo, ela vai ter consciência plena do que é a fome, da necessidade de alimento. Mas se ela não passar por essas extremidades dolorosas de sofrimento, ela só bem mais tarde vai adquirir consciência da importância do alimento, quando ela for pai, quando ela for mãe, quando tiver que lutar pela sobrevivência dos entes queridos e tal. Então, o primeiro choque, quando a criança é assim, normal, vamos dizer, o primeiro grande choque que ela sofre é quando se confronta com o dragão, com a serpente da tentação, ou seja, quando chega à puberdade e descobre o desejo sexual.
E a partir daí, toda a vida vai ser, pelo menos no caso do homem, tudo o que se faz é consciente ou inconscientemente buscando o prazer e a satisfação sexual. E aí os amantes vão falar, pô, mas e o amor? O amor é tudo. O amor humano, o amor passional, o amor quente, o amor do sangue quente, é mais uma das coisas que a natureza possui para que o homem dê sentido e diga isso é real. Pois eu vivo, eu sinto, eu penso, eu ajo, enfim. Mas a questão básica, o instinto básico do homem, os instintos básicos do homem são a sobrevivência e a reprodução. Luta-se pela sobrevivência. Está vivo? Então agora é procurar reproduzir. Ou seja, uma vez que o corpo de carne, uma vez que o androide biológico esteja alimentado, o próximo instinto é o de procriação, é o sexo. Vive-se e morre-se pelo sexo. E esse é o desejo mais pujante que há para o humano aprisionado, principalmente o do sexo masculino. Vive-se e morre-se pelo sexo. O desejo sexual é a mola que move o mundo quando se trata do mundo masculino. Salvo aquelas exceções em que as pessoas têm a sorte, ou talvez a desgraça, de amar e ser amado, salvo algumas exceções assim, o que resta é o sexo. O sexo é a serpente. Existe duas serpentes. Então existe eu vou ter que entrar um pouco em outro assunto. Na magia, em geral, há o personagem do Baphomet, um andrógeno, com peitão de mulher, enfim, um cara que é meio mulher, mas aí tem um falo ereto, com peitões, enfim. E nos braços está escrito solve e coagula, uma aponta para o céu, uma aponta para a terra, ou seja, a dualidade que eu já citei antes. O Baphomet, que muitos confundem com o diabo, aquele satanás lá que a Igreja Católica pintou, é nada mais que a manifestação na matéria, na criação, do Deus antes tido como uno, como todo. Então, o uno, o todo, como já falei no primeiro áudio, criou a matéria e precisava se manifestar na matéria, ou que essa matéria funcionasse. Para a matéria funcionar, foi dado um princípio básico de movimento e dinamismo, o desejo sexual, que arrasta atrás de si a dualidade bem e mal, prazer e dor. Todo prazer traz depois de si uma dor. Quase toda dor traz depois de si a compensação do prazer. Dualidade. O uno enfiado na matéria, movimentando essa matéria através da serpente, que é o próprio desejo sexual, mola mestra do mundo, da existência material. Todo ser precisa reproduzir-se. E não há como reproduzir-se sem esse desejo, sem esse princípio de movimento. Sem esse gatilho que põe em movimento as engrenagens do universo criado. Todo ser precisa ter descendência, precisa para que a matéria subsista, para que o universo continue, é preciso que haja descendente. Cada ser precisa deixar descendente para que dê sentido à criação e leve o universo material para frente. O desejo sexual. Agora voltando ao Baphomet. Aquela figura representa nada mais, nada menos que apenas essa dualidade que, quando posta em equilíbrio, esse motor, faz que o universo funcione, caminhe, vá para frente, seja dinâmico. E está claro nos braços, através do que está escrito, solve, coagula, céu e terra, ou seja, o conflito entre dois opostos. Está claro que essa imagem representa apenas o movimento, o dinamismo que o Criador antes uno, antes todo, precisou fazer o movimento para que a criação funcione. O Baphomet é apenas a expressão na matéria do antes uno e todo, inexpressivo, pois não havia matéria onde se expressar, não havia ainda matéria de onde sugar o sentido. Então a serpente e o dragão referem-se à mesma força,
referem-se também ao Bafomete. E aí vamos ter também a serpente luciférica, que traz o conhecimento dessa verdade, que traz essa revelação ao homem. A serpente luciférica, o Lúcifer, que mostra ao homem que ele é apenas uma marionete enfiada no engano para dar sentido à criação material de um Deus pequeno que necessita disso. Então, deixando claro, há duas serpentes. Lúcifer não tem nada a ver com o Bafomete é o próprio Jeová, Satanás, o criador, o demiurgo. O Bafomete é a expressão na matéria desse Deus antes uno, antes unificado, porque não tinha dualidade através da qual se manifestar. E agora indo para o mistério do olho e do dragão. O desejo sexual manifesta-se ou sente-se, por exemplo, através da audição. Citando um exemplo na questão do homem, às vezes o homem se sente excitado por uma mulher apenas ouvindo a voz dela. Mas a principal fonte do desejo, o principal gatilho que desperta o desejo é o olhar, são os olhos. Muitas, a dita chamada paixão à primeira vista, acontece sempre através de um olhar, e essa é tida como uma das mais puras, ou das mais fortes, das mais profundas, das mais belas, das mais sei lá o quê. Os olhos, olha-se no olho da pessoa e aí vê nos olhos da pessoa, vê não com os olhos físicos, olha-se e apenas vê o brilho, a beleza dos olhos, o claro dos olhos, enfim, a beleza interna da pessoa através dos olhos. Mas esotericamente, partindo do ocultismo, o que se vê, na verdade, é a serpente nos olhos da outra pessoa, e vice-versa. Um olha nos olhos do outro olha nos olhos do outro, e ambos veem manifestar-se nos olhos do outro a serpente, o desejo sexual, a atração pelos opostos. E a busca da união perfeita entre esses opostos, que é quando se fala do amor correspondido, a felicidade plena, a harmonia perfeita entre os opostos, aquela harmonia que leva até o nirvana, sentir-se no nirvana, aquela harmonia perfeita, aquela beatitude perfeita, que acontece quando há a sincronização harmônica perfeita entre os dois opostos que se antagonizam de forma total. Então, o olhar nos olhos, o olhar apaixonado, que é correspondido, tem-se por um segundo, que para a alma parece uma eternidade de felicidade, aquela sensação de beatitude infinita, união infinita e perfeita. Atingiu-se a harmonia perfeita entre dois opostos que seriam irreconciliáveis. O dragão, a serpente, é a grande ilusão do demiurgo. Quem passa por isso, quem sofre essa paixão, dificilmente irá conseguir deixar de dar sentido à criação. E vê nessa beleza, nessa perfeição e nessa felicidade a expressão do Criador e passa a dizer: Ele é amor. O dragão expressa-se através dos olhos, o desejo expressa-se através dos olhos e puxa todo o resto. O problema é que, mesmo quando se encontra a felicidade mais perfeita, passa-se a sofrer de tremendo medo de perdê-la. Não há felicidade perfeita no universo criado, não há felicidade perfeita no inferno que o Criador criou. Pois o momento de maior felicidade que a alma pode experimentar, que é aquele amor correspondido, traz atrás de si um tremendo medo de perder, tremendo medo de repente já não ser mais aquilo, que aquilo deixe de existir, que algo o destrua, que aquilo sofra, enfim. A felicidade mais profunda traz consigo o medo mais profundo da perda, de perder essa felicidade. De forma que não há felicidade verdadeira, total, plena, completa na matéria. Pois a felicidade perfeita ela teria que ser livre de qualquer outra nuance que não fosse a própria felicidade em si. Não há felicidade verdadeira, plena e perfeita na matéria. O amor ao filho, o amor aos filhos, traz grande preocupação aos pais.
e se perde esse filho, dor tremenda, dor terrível. Embora a Bíblia faça parecer que o amor pode ser muito facilmente trocado, quando diz que Javé provocou a morte dos filhos de Ló, mas deu outros 7 filhos novinhos em folha. Quer dizer, parece que Javé conseguiu substituir o amor dos primeiros filhos pelos dos segundos. No final quase do livro O Mistério de Belicena Vilca, fala-se sobre os olhos do demiurgo que estão na criação, que se manifestam em todo o criado. Então nós temos aqui um trecho interessante para aqueles que ainda não leram, mas com certeza lerão, está quase no final, quando os iniciados entram em contato com o que é a grande mãe Avalokitesvara, ou seja, a mãe de misericórdia, a mãe que cuida, a mãe Binah, que cuida dos entes criados. É uma manifestação do demiurgo. Então está na página 891 o seguinte trecho, para que a gente possa ilustrar um pouco mais isso. De acordo com o que ocorreu na sequência, teria sem dúvidas perdido a razão se ela, no caso seria a Virgem, não apoiasse meu espírito desde a origem. Porque neste momento, quando a quantidade e multiplicidade das cintila haviam alcançado sua máxima exaltação, todas se abriram em uníssono e mostraram um olho inexpressivo, um olho que era o mesmo olho repetido dementemente em todos os pontos do espaço. Toda a natureza, todas as coisas diferenciadas, tudo o que alcançava a ver e perceber, fervia agora de olhos inexpressivos, de olhos semelhantes que indubitavelmente nos olhavam. E aqueles milhões de olhos de peixe, de óculi piscium, eram os olhos de misericórdia que se abriam para contemplar as almas de seus filhos amados, as almas de Bera e Birsa, que estavam desencarnando em meio a um grande terror. Analisando a cena, a forma geral dos entes em nada havia mudado. Todos são distinguíveis e reconhecíveis. Todos são nomeáveis como sempre. A árvore, o piso, a casa, o céu, a nuvem, os corpos, todos os objetos continuam sendo os mesmos. Mas agora apresentam uma vida cheia de olhos divinos, de olhos que olham com amor natural. Pensar na árvore, toda composta de olhos, e na casa, no céu, também composto de olhos, e milhões de olhares da árvore para a casa, da casa para a árvore, e de ambas ao céu, são os laços que ligam e religam os entes, e constituem a superestrutura da realidade. Uma estrutura de objetos ligados entre si pela vontade do Criador e pelo amor natural da grande mãe. Se já o havia imaginado, há de pensar que agora eu me encontrava nessa cena, espantado pelos onipresentes olhos de Avalokitesvara, que a tudo vê, e estremecido até a raiz de meus sentimentos, agitado em minha natureza emocional pelo intenso amor da grande mãe, por sua piedade ilimitada. Assim foi, pois, primeiro, a fascinação pela Cintilae, e logo o espanto pela ebulição panótica. E o espanto maior foi comprovar
que meu próprio corpo estava constituído por milhões de olhos compassivos. Vamos encontrar também uma referência aos olhos do Demiurgo nos Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea, no volume 2, na página 99. Ali temos um trecho que se refere exatamente a essa questão dos olhos, a questão de como o Demiurgo se insere na sua criação e observa tudo. Então nós temos um pequeno trecho aqui que diz o seguinte: na inteléquia dos graves então seria exatamente o átomo primordial que mantém a estrutura de todo o mundo material. Antes disso se diz, o dragão do mundo está presente em todos os entes. Olha que interessante. O dragão do mundo está presente em todos os entes, já que todos os entes formam parte de seu corpo. Na inteléquia dos graves, desde os pontos indiscerníveis que estão em todos os corpos, quer dizer, desde o tempo transcendente, que é a sua consciência, ele está sustentando a ordem material. Mas ele não atua através dos graves. Só sustenta. Não é o aspecto logos que se manifesta nos pontos indiscerníveis, senão o aspecto consciência-tempo. Não é o verbo, senão o olho do Demiurgo. Um olho multiplicado incansavelmente em toda a criação, mas que é sempre o mesmo olho. Eis aqui Maya, um olho que contempla a si mesmo, que admira perpetuamente a si mesmo. Um olho que está no lobo que espreita, e no cordeiro que foge, no homem que finca o punhal em seu irmão, e em seu irmão que morre, e também no punhal que se embriaga de sangue borbulhante. Um olho que olha através do amado e através da amada, e através da traição do terceiro. Enfim, esse olho, cuja órbita é um barranco que desce aos abismos do bem e do mal, é o olho de Abraxas, um olho terrível e insensato. Se essa mensagem que você ouviu veio ao encontro com a sua verdade interior, se você sentiu harmonia e sintonia e gostaria de saber mais a respeito e saber de assuntos semelhantes a esses, nós, do Movimento Veganista Brasil, oferecemos a você gratuitamente o PDF do livro O Mistério de Belicena Vilca. Neste livro, você vai ter constatação de muitas verdades que lhe foi oculta. Você vai me procurar aí na tela do seu celular, nesse telefone WhatsApp que eu vou deixar aí, ou no endereço Telegram. E também na descrição do vídeo vou estar deixando também contatos aonde você vai poder chamar a pessoa e pedir o livro O Mistério de Belicena Vilca gratuitamente. No mais, eu agradeço por ter vindo até aqui conosco e até a próxima.